Meus amigos, sejam bem-vindos. Estamos de volta aqui com o nosso canal iTécnicos. Este canal que tem toda a produção feita pela agência de publicidades Ilha Brasil e procura levar para você, sociedade, você, o nosso telespectador, informações de valoroso interesse dos técnicos industriais e da sociedade. Essa nossa profissão de técnicos industriais que é tão importante para o crescimento do nosso país. E a gente a cada semana conversa aqui com um expoente da profissão, uma pessoa que tem aqui conteúdo para trazer para você, que já é profissional, e você, sociedade, você, estudante, você que está interessado nos cursos técnicos e saber a importância e o que você pode ter como crescimento e profissão para a sua vida se você escolher o curso técnico. Hoje nós estamos aqui com uma pessoa que, para mim, particularmente, tem um valor muito importante para a sociedade de técnicos no Brasil também. Ele é o professor, doutor Wilson Conciani, que a gente carinhosamente chama de mestre, né? Mestre dos técnicos industriais, é o nosso padrinho. Professor Wilson Conciani, que prazer, que satisfação estar recebendo o senhor aqui no iTécnicos, para que o senhor nos traga aqui conteúdo e possa enriquecer aí o conhecimento do nosso telespectador com a sua experiência, com o seu conhecimento sobre a nossa profissão. Obrigado, Luzimar, por essa oportunidade. É muito bom a gente partilhar conhecimento. Eu tenho a alegria de trabalhar com você, de ter conhecido você há algum tempo, quando nós estávamos juntos na escola técnica, eu como professor, você como aluno do curso técnico de edificações. Foi um tempo muito proveitoso e de lá para cá a gente vem se encontrando sempre nesse ambiente dos técnicos, na luta pelos técnicos sempre. Isso é muito bom e é bom ver que o trabalho continua. Perfeitamente, professor. E a gente que tem aí essa luta, né, desde quando o senhor nos deu a aula aí, nos ajudou a nossa formação, né, a gente até agradece e sempre temos aí contato e na luta pela valorização dos técnicos industriais. A nossa profissão, né, essa aí que reconhecida pela Lei 5.524 e a luta ao longo do tempo, finalmente criamos um conselho próprio, temos agora a casa própria para regular as nossas profissões. Então, professor, a gente aproveita essa oportunidade da sua presença aqui para que o senhor possa destacar para o nosso público a importância dos cursos técnicos, toda a formação, a carreira e o que o senhor vê como perspectiva para as profissões nos próximos anos aí no nosso país. Acho que vou começar pelo último item, Luzimar. Tá certo. Quando a gente fala dos técnicos industriais, a gente pensa muito nos clássicos, edificações, mecânica, eletrotécnica, mas há um conjunto muito grande de outros técnicos. Por exemplo, na aviação, um espaço que ocupamos pouco. Até então, os técnicos que atuavam na aviação, na manutenção aeronáutica, eram pessoas com prática, o que é muito bom, é muito importante, mas nós temos agora cursos técnicos na área de aviação. E tem coisa que é um pouquinho mais fora da casinha ainda, que a gente também não prestava atenção. Por exemplo, o joalheiro, Sim. que é uma coisa que a gente achava que era puro artesanato, que não tinha a ver, e agora a gente começa a perceber, mas tem toda uma tecnologia por trás disso, sobretudo as novas tecnologias de lapidação, de reconhecimento dessas gemas. Então, há algumas áreas em que a gente não dava atenção e que agora estão estourando, estão inovando. E nessa área que nós estamos num estúdio aqui de podcast, um estúdio maravilhoso, mas quem é que provê toda essa estrutura para a gente? Quem é que cuida de avaliar o som, de escolher o microfone adequado, a câmera adequada, de regular o som, de fazer os cortes? É um técnico industrial. Perfeito. Que, por acaso, é de audiovisual ou de produção de multimídia, dependendo da especialidade. Então, há técnicos industriais que estão muito fora daqueles técnicos que nós fomos e que continuamos sendo, que eram muito clássicos, né? 4 ou 5 técnicos, estradas, edificações, eletrotécnica, mecânica, eletrônica, depois um pouquinho, e a gente agora expandiu muito, né? E, sobretudo, estão aparecendo nichos que a gente não valorizava. Certo. Ajustador era só um cara que pegava a lima e ficava ali, passando a lima ou a lixa numa pecinha, e hoje a gente tem toda uma tecnologia automatizada, inclusive, que precisa de domínio.
né, de alguém que domine essa tecnologia. Então, a gente tem um técnico que não é o técnico em ajustador, mas ele é quase isso, ele é um pouquinho mais amplo por conta de toda a tecnologia, de toda a automação que está embutida por trás de um técnico em mecânica, de um técnico em usinagem. Então, acho que não tem porquê a gente não imaginar a expansão que nós precisamos. Eu vejo muita gente falando que os técnicos industriais vão desaparecer porque as profissões estão mudando, e de fato estão mudando, mas elas, quanto mais mudam, mais carecem de técnicos industriais para prover a infraestrutura necessária para que a sociedade possa usufruir dessas tecnologias. Perfeito. E aí até interessante o senhor ter citado a questão de rumores sobre a extinção da profissão, mas que, ao mesmo tempo, o senhor fala que isso não procede. Por quê? Porque mesmo havendo um avanço aí do tecnológico, há sim a necessidade, a importância do técnico industrial estar aí embutido. Você veja que hoje nós temos a automação como um todo, né, professor? Que com a evolução tecnológica, a parte de inteligências artificiais e tudo mais, mas é o técnico em eletrônica fazendo interação ali com ações de refrigeração, fazendo a automação como um todo, né? É interessante porque alguns anos atrás, uns 3 ou 4 anos atrás, uma dessas teses futuristas, escrita por uma pessoa que inclusive trabalha em educação profissional, dizia que vários cursos deixariam de existir. Ele citou um que me incomodou muito. Mineração não vai mais existir técnico em mineração, isso acabou. Nossa. E aí, curiosamente, eu estou participando de um projeto que tem a ver com um problema rodoviário de estabilidade de taludes, mas quem é que está me ajudando, me apoiando, me orientando? Um técnico em mineração que está usando toda a tecnologia de automação para prover dados da formação, da topografia, da geologia, que eu nunca imaginei. Então, o cara foi lá com um dronezinho, filmou tudo e me entregou depois georreferenciado. Aqui é isso, aqui é isso, aqui é aquilo é isso, de tal maneira que agora eu posso olhar para aquilo lá e dizer assim, bom, as propriedades mecânicas são essas, são aquelas. Ou seja, o que mudou? A ferramenta. Certo. O conhecimento continua sendo técnico e essencial. Então, as pessoas acham que as profissões vão acabar, mas o que está mudando é a forma de atuação, porque o conhecimento continua sendo essencial e, sobretudo, técnico, prático, e não o conhecimento acadêmico que a gente tem e que é muito importante, mas que não é a nossa seara. Perfeito. Até a questão do acadêmico, né? Nós, no movimento dos técnicos, eu estou envolvido nele há mais de 28 anos, sempre olhamos para a Alemanha como uma referência, né? Porque lá, os estudos que a gente tem feito, é que existe, sim, o técnico, o nível superior, né? O acadêmico, mas grande parte da população fica satisfeita em fazer o curso técnico e seguir a sua vida ali sendo técnico, porque não há uma diferença tão grande na remuneração, né? E o acadêmico é importante, não tenha dúvida, para pesquisas e tudo mais, mas o curso técnico na Alemanha é uma referência, né? Porque é um desenvolvimento importante. Sabe, Luz, mas estou me lembrando agora, na sua turma, nós tínhamos também alguns colegas de eletrônica, telecomunicações, e um desses alunos, lá quando foi meu estagiário, em 1900 e ontem, me levou para conhecer uma central de telemática. Nossa, como tinha um monte de coisinha mecânica, uns sistemas que eram muito importantes naquela época, mas que hoje são completamente rudimentares. Alguns dias atrás eu pedi a ajuda desse colega para monitorar uma encosta com sistemas eletrônicos e ele dizia assim, não, a gente não usa mais isso. O multiplex agora é diferente, agora o multiplex é digital. Então, não é mais aquele bandareco de tappers mecânicos que ficam batendo, acionando. Agora tudo é digital, professor. Então, isso me encanta, porque a tecnologia mudou muito, mas o conhecimento, como eu disse, continua o mesmo. Então, há espaço para técnicos industriais, para muitos técnicos industriais e para novos técnicos industriais, né? Um curso que nós abrimos aqui no Recanto das Emas foi esse de luminotécnica. Como preparar um estúdio? Não tem esse técnico por aí. Agora a gente abriu um curso lá no Recanto das Emas para formar técnicos em cenário. Os caras que vão preparar o cenário, que vão iluminar o cenário. Então, mudou o espaço, mas o conhecimento técnico continua sendo essencial
e a gente vai crescer sempre nessa nossa profissão tão demandada pela sociedade que pouco nos conhece. Certo. Professor, o senhor é um dos nossos baluartes aqui do ensino técnico, né? Eu tenho assim, falo de boca cheia que fui seu aluno e lá na Escola Técnica Federal do Mato Grosso, né? E o senhor foi também reitor aqui em Brasília, do Instituto Federal. E participei como membro do Conselho Superior, quando o senhor era reitor. E tenho, assim, referência do senhor na construção do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, né? O senhor sempre está aí em interação com o MEC na ajuda de construir o catálogo, esclarecer ali a formação, quais são as profissões demandadas pelo mercado e a sua qualificação. O senhor pode falar um pouco sobre esse tema? Olha, o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos é essencial para a formação. E o Brasil era um dos países do mundo que não tinha. Certo. Todo mundo organizado, desenvolvido, tem um catálogo, né? Porque Certo. algumas pessoas diziam para a gente, não pode, você vai limitar a formação. Diz, não. O catálogo, ele diz o que o mundo do trabalho precisa. Os conselhos, e eu me lembro da participação do CFT, Sim. dizendo, olha, é possível fazer isso, não é possível fazer aquilo, definindo o espaço legal do profissional. Os trabalhadores técnicos, os sindicatos técnicos, os sindicatos patronais dizendo, olha, é possível, né? Nós precisamos. Então, juntando todo esse cenário, junto com os professores, nós construímos o perfil. O que faz um profissional? E essa é a missão do catálogo. O catálogo tem que dizer o que faz o profissional e o que é preciso para formar. Agora, quais as disciplinas, quais os conhecimentos, quais as práticas, isso é a escola que monta. Certo. Nós temos hoje 225 cursos no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. Já para o próximo ano é possível que a gente tenha, nós estamos nos organizando para ter uma nova revisão, que já vai fazer 4 anos. Então, Certo. é preciso que a gente, periodicamente, renove o catálogo para incorporar as novas profissões ou as novas tecnologias, porque às vezes a gente tem no catálogo uma tecnologia que já não é mais utilizada, deve ser excluída. O catálogo está para consulta na página do MEC, cnct.mec.gov.br. Mas aí você fala assim, mas olha, eu quero abrir um curso novo, porque tem uma tecnologia nova e uma profissão nova que não está aqui. Não tem problema. Você cria o curso enquanto um curso experimental, e aí depois de 2 anos a gente avalia, né, com toda a sociedade, se aquele curso realmente é válido, ou se ele não é uma especialização, ou se ele não é um pedacinho de um outro curso técnico que deve ser atualizado. Então, é muito importante ter o catálogo. Eu me lembro que, quando nós começamos a construir o catálogo, em 2004, 2003, por aí, havia muita discussão. Assim, mas como? Vocês vão mudar tudo? Não, a gente não vai mudar tudo. A gente só vai dizer o que é que deve ser ensinado, do ponto de vista global. A carga horária, essas coisas, cada escola define a sua. E aí a gente buscou algumas inspirações. A Alemanha, que você falava agora há pouco, né? Mas nós temos o modelo da Austrália, que é um modelo muito bom. Nós temos o modelo da Inglaterra, o da França, que é um modelo muito aberto, que traz, inclusive, as contribuições de formação da pessoa, né? A formação do cidadão, que é uma contribuição importante. A gente, às vezes, nesse momento de polarizações e polêmicas que a gente vive, a pessoa tem dificuldade de se colocar como profissional, porque ele toma uma posição e diz assim, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Sim. O que é bom, mas que também tem limites, porque há um limite de convivência, um limite de viabilidade dos trabalhos. Então, ensinar também, educar as pessoas para a convivência com as diferenças, sim, para convencer e se deixar ser convencido, é uma parte importante. E o catálogo teve essa atenção, foi buscar essa inspiração e coloca lá que tipo de comportamentos são importantes, devem fazer parte da formação desse profissional. Certo. Essa parte é mais da França. A gente buscou uma inspiração grande na França. Inspiração. Hoje, 20 anos depois, praticamente todos os países incorporaram as que eles chamam de competências sociais ou socioemocionais na formação de profissionais, porque a gente, de fato, está vivendo um momento de extremismos. Sim. E é preciso formar as pessoas, como eu disse, para ter opinião própria. A gente, certo, não pode se deixar levar por qualquer coisa, mas para que saibam avaliar, ter pensamento crítico, avalia e busca convencer ou se deixar ser convencido pelo outro quando o argumento é válido. Perfeito. Essa é uma parte importante da formação,
social, da formação humanística de todos os técnicos. Perfeito, maravilha. Isso é importante porque o técnico, eu vou agora citar os tradicionais, né, que somos nós, técnicos em edificações, a gente convive ali no canteiro de obras com pessoas de todas as origens e tudo mais, e todo tipo de educação, tanto de casa quanto educação formal. Então a gente tem que ter ali o equilíbrio emocional de conviver com essas pessoas e não impor somente o nosso ponto de vista, mas aceitar também as contribuições. Isso, isso é uma parte muito importante. Nós fizemos um encontro aqui, todos os cursos que foram criados no Instituto Federal de Brasília foram criados em acordo com a comunidade. Então, a gente reúne a comunidade para dizer assim, que curso vocês gostariam de ter? E aí a gente, olha, tudo bem, vocês querem ter um curso de enfermagem, mas aqui já tem 50 cursos de enfermagem e não tem nenhum de mecânica de automóveis. Vamos ver se tem emprego para isso, vamos ver se tem trabalho. E aí a gente vai conversando. Numa dessas reuniões, um grupo de empresários nos disse assim, olha, a gente quer o técnico completo, porque a gente contrata as pessoas pela capacidade técnica. Certo. Mas ela não é suficiente, a gente acaba demitindo por incapacidade social. Olha só. Então, não dá para a gente abrir mão hoje de uma formação mais aberta, mais humanística. Obviamente que cada empresa, cada pessoa tem o seu próprio perfil. E aí a gente não pode formar um perfil, mas esse perfil mais líder, esse perfil mais humanístico, ele é essencial para os técnicos, até para que eles possam construir as suas próprias posições e dizer, não, eu não quero esse lado, eu quero aquele outro. Né? Então, é preciso ser realmente bem aberto. E as escolas, sobretudo as escolas federais, me perdoem as outras, porque eu estou nessa há mais de 45 anos, mas as escolas federais têm essa característica, né, de professores de todas as cores políticas e partidárias, de todas as cores sociais, porque a gente tem professores que são humanistas, tem professores que são tecnicistas, e todo esse caldo nos permite formar a pessoa que é o técnico industrial que nós queremos. Exato. Eu sou formado aí por essa escola técnica, né? Tenho muitos amigos que se formaram lá também. E até bom dizer, professor, que mesmo alguns fazendo pessoas que querem só valorizar o nível superior, que eu já disse aqui, é importante, mas muitos colegas nossos, técnicos, que se formaram na Escola Técnica Federal, são hoje empresários de sucesso. Por quê? Porque além da formação acadêmica da escola técnica, tem a formação humanística e sabe conviver e formou a sua empresa. Então é até importante esclarecer isso para a sociedade como um todo, que o técnico, ele sim pode ser um empresário de sucesso, ter a sua empresa, e eu tenho pessoas que se formaram no mesmo período que eu, que são donos de empresa, pessoas da área de mecânica, de elétrica, eletrônica, telecomunicações, e são empresários aí. Montaram as suas empresas, muitos participam de licitações do governo, muitos são prestadores de serviços, têm contrato com grandes grupos empresariais, e certamente você sabe dizer mais que eu. É um dado curioso, Luzimar, muito curioso, porque quando nós fizemos a última atualização do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, nós fomos olhar como os técnicos industriais estavam atuando. Há um número significativo, muito importante, que está atuando como empresário, não como uma empresa individual, porque acontece, às vezes, as pessoas criarem uma empresa individual por questões trabalhistas. Mas a gente tem um número muito grande e crescente de colegas técnicos industriais que criam as suas próprias empresas, contratam outros técnicos, e em alguns casos até contratam profissionais graduados para poder dar o suporte acadêmico necessário. Eu volto a dizer, nós precisamos demasiadamente de técnicos industriais. Embora a sociedade olhe sempre para a formação de graduação, e esse é uma herança colonial, que a gente ainda vai demorar a mudar, mas esse olhar do que eu quero, eu quero um técnico industrial. E é até engraçado, porque nós estávamos numa audiência pública e a pessoa que estava lá dizia assim, não, nós queremos que você forme um técnico, um engenheiro, né? Eu não me lembro agora qual era a engenharia, mas ele queria um engenheiro com a característica A, B, C, D, E, F, G, certo. Mas esse engenheiro que o senhor está falando, esse perfil que o senhor está descrevendo, é o perfil de um técnico.
Então, o senhor quer um engenheiro ou quer um técnico? Não, e aí a pessoa fica confusa, ele quer um técnico. Certo. Mas a tradição escolástica que a gente tem no Brasil nos leva a dizer que a gente precisa de um engenheiro. Não à toa, e você atuou em obras há algum tempo, Sim. você vai se lembrar de quantas vezes os engenheiros atuavam na obra como técnicos e vice-versa. Perfeito. Né? Quantos técnicos a gente conhece com uma capacidade intelectual grande, com uma capacidade acadêmica grande, que acabam sendo os verdadeiros operadores, né? Mais do que o líder da obra, ele é de fato o cara que dá soluções, que encontra os caminhos, assumindo o papel que deveria ser do engenheiro. Então, assim, essa condição social que foi imposta ao Brasil, ou que a gente vive, não sei nem se a gente ainda foi imposto, Sim. mas que leva a essa dicotomia da gente achar que precisa de um graduado, quando, na verdade, o nosso trabalho é de um técnico. Eu não posso exigir de um engenheiro, seja ele engenheiro civil, mecânico, eletricista, que ele vá na obra fazer instalações. Claro. E é isso que a gente quer. Então, na verdade, eu quero um técnico. Perfeito. Mas eu quero um técnico que tenha o título de engenheiro. E aí não dá certo, porque o engenheiro não tem essa formação. Ele não é capaz de fazer as coisas, a não ser em casos bem específicos, né? A gente conhece alguns, como você acabou de dizer, alguns colegas que passaram pelo curso técnico e foram ser engenheiros. E eu não tenho nada contra. Cada Sim. um pode escolher o seu lugar, o seu nicho. Não tem por que a gente... Tem espaço para todo mundo. Aliás, está faltando no Brasil técnico, está faltando no Brasil engenheiro, a gente precisa de todo mundo. E nós não temos escola suficiente para atender a todo mundo. Por isso, tem agora esse programa do governo Lula, que colocou assim, mais 100 institutos federais. Certo. E nessa inauguração que nós estávamos ontem, aliás, quinta-feira, ele dizia, quero chegar a 1.000 até 2026. Certo. É só a questão de eu conseguir recurso para poder instalar e sustentar, porque também só instalar não resolve. Exato. Então, com isso a gente deve chegar. Eu me lembro, em 2003, nós éramos 140 campos de institutos federais. Nós somos 680, vai ser 780 agora com esses 100 novos que o governo está criando. Então, está abrindo espaço. E, por outro lado, algumas escolas privadas estão também se despertando para a oferta de cursos técnicos. Poucas, na verdade, ofertam cursos técnicos industriais, mas é um espaço que, aos poucos, a gente vai conquistando. Até porque o crescimento do país, ele demanda isso aí, né, professor? Você vê que nós estamos aí na cadeia produtiva da engenharia em todos os segmentos. Vai abrir uma estrada, precisa lá do técnico em agrimensura para fazer a primeira parte de medição do terreno, de balizamento, nivelamento, aliás, das construções, da rodovia, base, subbase. Esse é um assunto que o senhor domina bem. Em todos os ramos, na verdade, porque, assim, pegando essa chapa que você colocou, nós vamos abrir uma estrada. Bom, se eu vou abrir a estrada, depois eu preciso de instalar também as oficinas, eu preciso da mecânica. Sim. Se eu instalo as oficinas, eu preciso trazer mecânico, aí eu tenho que construir as casas para os mecânicos. Se eu vou construir a casa, eu preciso também do eletrotécnico, eu preciso também do designer. Mas design, a gente precisa do designer, eu preciso de ir colocando outras formações. E se tem gente, precisa de cultura. Se precisa de cultura, precisa de iluminação, precisa de televisão, precisa de telefone. Exato. E a gente vai ampliando o leque. Há uma estatística muito interessante, número de técnicos versus índice de desenvolvimento. Certo. E quanto maior o número de técnicos, maior o índice de desenvolvimento. Quanto menor o número de técnicos, menor o índice de desenvolvimento. Veja que, quando nós tivemos aquele boom de desenvolvimento em 2003, 2005, a gente conseguiu sustentar o crescimento por um tempo e eu me lembro bem que você me falava assim, nós estamos entrando com quase 1 milhão de técnicos estrangeiros por ano, porque não tem técnico no Brasil para sustentar o crescimento. E aí chegou um ponto que acabou, não dá, e a gente desceu, né? Atingir um teto, não dá mais para continuar, caímos e agora a gente está formando técnicos, expandiu a formação de técnicos, de novo, a gente começa a crescer, então há a necessidade desses profissionais para sustentar o desenvolvimento.
Há alguns problemas a serem vencidos, né? A gente tem um problema que algumas categorias não estão sendo bem remuneradas, e aí o sindicato e o conselho têm um papel importante nessa atuação, mas há também o próprio espaço, a própria demanda do mundo do trabalho que não está sendo atendida, e as pessoas procuram atender com formações de meia hora, de um dia. Vamos fazer um curso de 40 minutos, vamos fazer um curso de 40 horas. Não resolve. Né? Não é que não é importante, mas não resolve. Então, a gente precisa, de fato, de formar técnicos que tenham consistência técnica, consistência científica, que tenham conhecimento humanístico para poder dar condições de desenvolver a sociedade. Certo. Nessa informação que o senhor trouxe sobre gemas, a parte do técnico em mineração, né? Que trabalha com essa. O nosso país ele tem aí uma grande quantidade de riqueza no subsolo. Eu me lembro bem quando trabalhava lá no Mato Grosso que precisei ir a Juína, porque lá, inclusive, em Aripuanã, tinha uma mineradora canadense explorando ali, acho que era diamante. Não sei se o senhor sabe falar sobre esse tema. E aí o técnico em mineração certamente participa dessa cadeia de descoberta desses minérios, ou a parte de extração. Muito legal essa sua ideia, porque quando a gente fala em mineração, de uma forma geral, a gente pensa em ouro e diamante. Certo. Nós temos um problema gravíssimo do Brasil, aliás, são dois, mas o mais grave nós temos uma fuga enorme de gemas que as pessoas não pensam. Opala, safira, topázio, rubis, esmeraldas, que são contrabandeados na forma de cascalho. As pessoas jogam o cascalho todo dentro de um contêiner e dizem assim, nós estamos exportando cascalho. Mas por que eu vou exportar cascalho? Poxa. Na verdade, é um contrabando de gemas. Nós estamos perdendo essas gemas, sabe por quê? Porque a gente não tem técnico para dar lastro para uma mineração sustentada, e a gente tem outros técnicos com outros interesses que não são os interesses brasileiros. Certo. Identificar essas gemas, lapidar essas gemas no mercado nacional e exportá-las, isso sim vai trazer divisas. E a gente tem outras questões. Nós temos hoje, a questão ambiental é uma questão muito forte. Como explorar, por exemplo, calcário para agricultura, calcário para cimento, areia e pedra para construção civil, solo para construção de estradas, aeroportos, portos. Eu preciso de um técnico de mineração que tenha conhecimento suficiente para me dizer e para operar os grandes projetos. Eu tenho um projeto de dragagem do porto de Suape, por exemplo. Eu sei que você está lá perto esses dias. Sim. Cadê o técnico que está operando essa dragagem, controlando volume, vazão, exfiltração? Sabe? Essa areia, ela está sendo lá, ela é apropriada para usar na construção civil? Não, mas será que eu poderia usar como lastro de estrada? Como lastro de estrada poderia. Então, tem um técnico que precisa dar sustentação para isso e a gente não formou. Aqui em Brasília existe um indicativo, obviamente que a reitoria do IFB vai fazer audiências públicas para observar se a demanda é suficiente para poder instalar um curso e se há pessoas interessadas em fazer esse curso, que seria na área de mineração, atuando sobretudo com essa parte da construção civil e com a parte de gemas, porque com o polo que nós temos aqui no entorno do Distrito Federal, produzindo gemas aos montes, nós precisamos de quem prepare essas gemas para agregar valor, porque exportar cascalho, infelizmente, não traz valor para a gente, não paga nem o frete. Então, nós precisamos exportar as gemas, os rubis, as esmeraldas, os topázios, as ametistas, lapidados, quem sabe já na forma de joia, né? Com brincos, colares, anéis, pulseiras, enfim, com tudo isso que todo mundo, né? Mas principalmente as mulheres, gostam, e a gente acha que isso é fantástico. Então, por que não? Né? Por que não ter um técnico que agregue valor? A lapidação ela era feita antigamente com pequenas pancadinhas, né? Numa gema, pode ser um diamante, um rubi. A gente tem hoje tecnologias com laser, por exemplo, para você fazer o corte dessas gemas. Um corte mais preciso, mais polido, que agrega muito valor. Então, por que não usar essas tecnologias? Tecnologias novas. Você instalar uma bancada dessa custa aí alguma coisa em torno de $300 mil, mas se eu botar essa bancada, quanta gente eu não vou estar formando para as indústrias locais poderem... Imagina só Cristalina aqui do lado. Sim. Né? Cristalina tem um polo de mineração enorme.
Se a gente colocasse lá meninos e meninas que soubessem dar o valor àquelas pedras, elas não seriam mais vendidas por 30 reais, 50 reais. Elas seriam vendidas por 300, 500 reais, R$ 1.000, enfim. Vamos agregar o valor do trabalho de brasileiros. A gente não precisa exportar água, sol e cascalho. A gente pode exportar gemas, joias, né, óleo, no caso das plantações, álcool, quer dizer, a gente vender produtos com valor agregado, industrializados, em vez de vender água e sol como a gente vende hoje. Quando a gente vende milho e soja, nós estamos vendendo, na verdade, água e sol. Certo. Então, é preciso de um técnico industrial que vá produzir esse óleo, que vá produzir o álcool, o açúcar, a cachaça, por que não? Nós temos aqui em Minas Gerais os técnicos em produção de cachaça, um curso fantástico que tem agregado valor às cachaças brasileiras. Por coincidência, olha, Luzimar, como é coincidência. As destilarias que tem, o pessoal chama de alambique, né? Os alambiques que tem um técnico em produção de cachaça, conseguem exportar suas cachaças a R$ 500, R$ 600 o litro. Os demais nem conseguem exportar. Olha só. Porque não tem um padrão de qualidade mínimo. E a instituição que dá o selo de produção de cachaça artesanal ou de cachaça industrial, ela percebe essa diferença. Certo. Então, acho que é importante, muito importante, que a gente abra a nossa cabeça e olhe onde é que tem uma indústria para eu colocar um técnico, seja qual indústria for, até a indústria hoteleira, que tem o técnico em manutenção. Perfeito. Nós temos lá o técnico em manutenção e a manutenção como um todo, né? Eu estava olhando justamente esses dias, hospedado lá em Recife, descendo o elevador, apresentou um problema. Falei, opa, pessoal, vai dar uma olhada aqui qual que é a empresa que está dando a manutenção, justamente no hotel. Então, ali tem o elevador, tem o sistema de circuito interno de TV, tem a própria manutenção predial do edifício, né, do hotel. Então, é uma área vasta de atuação dos técnicos industriais em atividades ali que são de interesse muito sensível da sociedade, né, professor? Exato. E para além desses sistemas tão sofisticados do elevador, das redes internas de comunicação, do CFTV, a gente tem uma outra parte, Luzimar, que não é tão delicada, mas que precisa de um técnico tanto para planejar como para executar. A infraestrutura hoteleira, a de construção civil, né? Toda a rede de água, a manutenção, por exemplo, da pintura, que é uma coisa que parece tão simples, mas a gente tem muitos problemas de pintura porque não tem um profissional que vai avaliar. Está na hora de fazer a manutenção, ou estou fazendo a manutenção, mas não faz a aplicação do produto correto, na forma correta, a limpeza, né? Nós tivemos um grande processo jurídico que demorou aí quase 5 anos, porque a empresa que fez o serviço de pintura para uma indústria cometeu 2 pequenos erros. O primeiro não lavou a pintura removida. Eles lixaram tudo, mas não lavaram depois. E ficou lá aquele pozinho. A aplicação da nova tinta não teve aderência suficiente. Certo. E pior, né, não aplicaram o produto necessário para fazer a ligação entre a pintura velha e a pintura nova. Então, veja, uma técnica extremamente simples, de domínio de qualquer técnico em edificações, de qualquer técnico em química, mas que não foi aplicada numa área muito grande, porque era uma indústria muito grande lá no estado de Santa Catarina, que virou processo judicial por conta disso. Poderia ser evitado com um técnico presente na obra. Olha só. E demorou aí um tempo para poder deslindar essa demanda. Poxa. E se tivesse ali a presença de um profissional técnico acompanhando ali rotineiramente, teria identificado essa situação. Exatamente. É por isso que eu digo, tem muito espaço para técnico, tem muita demanda de técnico, reconhecida ou não reconhecida, mas tem poucos profissionais. E aí a gente precisa trabalhar nessa linha da formação profissional e de esclarecer cada dia a sociedade. Eu acho que, nesse sentido, o Conselho Federal dos Técnicos tem um papel muito importante. Certo. Como o Conselho é um órgão da sociedade, de defesa da sociedade, ele precisa orientar a sociedade acerca desse papel a ser cumprido pelo técnico. Certo. O senhor falou aí do Conselho, e é interessante a gente observar que com a criação do Conselho,
hoje a gente consegue ter maior esclarecimento para os profissionais e para a sociedade até onde vai a competência de cada profissional técnico, porque antes a gente não tinha as resoluções que esclareciam as atribuições que o profissional técnico tem. E aí a sociedade desconhecia e imaginava que só um engenheiro, só alguém de nível superior poderia executar determinada tarefa, quando hoje fica bem claro essa habilitação que o técnico Perfeito. Esse é um outro papel que o catálogo cumpre muito bem. Nós falamos agora há pouco do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, Sim. assim, qual é o papel do técnico? Certo. E ele fica claro, fica estabelecido, ele está em acordo com a CBO, está em acordo com a legislação trabalhista, e ele define papéis, porque cada um tem um papel. Sim. Nós, como somos da área de engenharia, a gente sempre apela, né? Sim. Mas cabe ao pedreiro um papel, cabe ao técnico em edificações um papel, ao tecnólogo em construção civil outro papel, e ao engenheiro um outro papel. Cada um tem o seu espaço de formação e de atuação bem definidos. Se eu formar um técnico em edificações para ser engenheiro, ele não vai ser um bom engenheiro, porque o tempo é curto para formar o profissional da concepção. Por outro lado, se eu for querer fazer um engenheiro com o conhecimento prático, técnico, operacional que um técnico tem, eu não vou dar a ele a formação de concepção necessária. Portanto, cada um tem que ocupar o seu espaço. E, mais uma vez, eu digo, como tem espaço no mundo do trabalho e demanda por esses profissionais. Nós estamos num apagão, numa instituição para quem eu estou agora trabalhando, dizia alguns dias, pelo amor de Deus, me arrume um profissional para fazer orçamento. Tá, eu vou te arrumar um técnico, que é o cara que sabe fazer orçamento. Exato. Não, mas também eu preciso de um cara para supervisionar a obra. Tá, é um engenheiro. Aí, por incrível que pareça, não tem. Ele não consegue contratar. E a gente passa, divulga nas escolas, assim... Tá. Não tem um profissional que cumpra, que cumpra esses requisitos ou com disposição para ir para o interior, porque o interior do Brasil é onde as coisas estão acontecendo. Quantas usinas de álcool nós estamos em instalação, quantas fábricas de óleo nós temos em instalação do país, nesse interior aqui de Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, da Bahia. A industrialização está chegando finalmente. E aí a gente precisa de profissionais. Não tem infraestrutura sem profissional. Exato. É outra informação interessante que a gente... Sempre nas rodas de conversa, nas reuniões que eu faço no sindicato, com os colegas técnicos, essa disposição. Falei, pessoal, tenha disposição para ir para o interior, porque lá você vai estar vamos dizer assim, vai nadar de braçada, porque, igual o senhor falou, a indústria está se instalando lá, as coisas estão acontecendo e precisa da mão de obra nesses locais, né? Exato. De todos os profissionais, por incrível que pareça. Sim. Eu entrei em uma obra alguns dias atrás, pensei, bom, aqui eu vou encontrar técnico em agrimensura, vou encontrar técnico em edificações, e de repente encontrei um técnico em eletrônica. O que você está fazendo aqui? Não, eu estou instalando aqui todos os sistemas de comunicação. Mas a obra está começando assim, mas eles precisam disso. Então já estão implantando um sistema de comunicação eletrônica, uma rede sem fio, e a infraestrutura toda de comunicação cabeada, estruturada, já sendo implantada na fase inicial da obra. Canteiro de obra e junto já a infraestrutura de cabeada, de comunicação. Olha aí, no princípio, já tendo aí a necessidade desse profissional. Lá na divisa do Pará com o Mato Grosso. Olha aí, lá na região norte do país. Na região norte do país. Que tem aí um futuro alvissareiro, né, professor? Porque terra tem lá, espaço para ser ocupado, para ser desenvolvido. E os técnicos que a gente fala tão pouco, os técnicos em meio ambiente, né, que são da nossa área também, que precisam ir para lá para ajudar a implantar essa infraestrutura com os devidos cuidados, porque nós estamos numa área frágil do ponto de vista ambiental e que precisa de cuidados adicionais. Uma coisa é a gente instalar uma indústria num terreno que a gente já conhece bem, como é aqui a região sudeste, São Paulo, Paraná. Não, o meio ambiente lá, a biota é diferente, a gente precisa de cuidados. Até a drenagem tem que ser diferente. Não dá para a gente fazer uma estrutura de drenagem como a gente está acostumado por aí. Certo. Então, eu preciso desse técnico também, né, do meio ambiente, que é um técnico que a gente fala pouco, né, certo, muito verdade, pouco. Verdade. E é do nosso segmento, é do nosso pacote. Exato, é do técnico industrial. É verdade. Professor, o senhor citou aí uma situação que o senhor é especialista, que é na questão de solos, né?
como é que o senhor enxerga aí voltando aí para a sua atuação diretamente, o solo ali na região do Pará, com a região aqui do Centro-Oeste, lá a perspectiva de agricultura, plantação, porque o Pará, que eu conheço bem, a região sul aqui do Pará, é mais pecuária. Como é que o senhor enxerga essa? Eu tenho conversado com o pessoal que é da área agrícola, da área rural, e eles não veem limitações. Certo. As limitações que a gente precisa ter são outras. Eu posso criar gado ou eu posso plantar. A questão é quanto eu posso ocupar da minha área para o gado e quanto eu posso ocupar da minha área para a agricultura sem danificar, sem prejudicar o funcionamento da área. Explico. Sim. Nos anos 80, 70, 80, diversas estruturas de armazenagem, naquela época de pequeno porte, foram instaladas na região norte de Mato Grosso. Certo. Essas estruturas precisaram de cerca de 5 ou 10 anos para uma manutenção inesperada. Não havia essa previsão de manutenção. O lençol freático subiu muito. E foi preciso drenar toda a parte subterrânea dessas infraestruturas. Quem vê um silo, quem vê um armazém, não imagina que por baixo disso tenha túneis, tenha maquinaria. Mas foi preciso drenar. Por quê? Porque quando se fez, eu tinha uma área de floresta grande e a área de floresta retirava a água do solo, colocando na atmosfera. A floresta foi suprimida. O lençol freático subiu, em média, 10, 12 metros. Nossa, então, tudo isso? Tudo isso. É esse o cuidado que nós precisamos ter, né? De ocupar essas áreas olhando para as consequências do que nós estamos fazendo. Aí não é problema, né? A gente pode plantar, desde que a gente tenha alguns cuidados, e tem corredores de fauna, corredores de flora, que são, de novo, nós precisamos do nosso técnico em meio ambiente para nos ajudar com estas coisas, porque, de uma forma geral, são coisas que na cabeça do técnico em construção civil, do agrimensor, não estão presentes. Perfeito. Olha só, para você ver a importância da nossa participação em toda a cadeia produtiva, você veja que o crescimento de uma região prescinde aí da participação do técnico industrial, por exemplo, que o professor acabou de citar. O técnico em meio ambiente, por exemplo, vai contribuir muito no estudo que uma indústria, por exemplo, queira fazer numa região remota do país que tem ali área suficiente para ser ocupada e instalada uma indústria. Além dele, né, naturalmente, vem o próprio técnico em agrimensura e assim por diante, toda a cadeia do técnico industrial. Muito bom, professor. Que bom estar tendo aqui esse bate-papo com o senhor e trazendo essas informações enriquecedoras para nós e para o nosso público. A gente está se encaminhando aqui para o encerramento do nosso bate-papo, mas o senhor tem aí o microfone para estar fazendo aí as suas considerações, mandando a mensagem da forma que o senhor entender importante para o nosso público e para a sociedade em geral. Acho que a mensagem mais importante hoje é: nós precisamos de muitos técnicos industriais, de técnicos bem formados, nas escolas adequadas. Aproveitar toda essa experiência, esse potencial que o Brasil tem para crescer, e o Brasil tem um potencial muito grande. Sim. A gente não pode ficar limitado. Nós precisamos de quem saiba usar as tecnologias ou desenvolver tecnologias para isso. A gente não precisa importar tecnologia, porque eu vejo muita gente dizer assim: vou comprar isso, vou comprar um drone, vou comprar uma câmera. Para fazer o quê? Porque vai ter um programa. Não, nós temos hoje em desenvolvimento os nossos programas. Na semana passada, o Instituto Federal do Pernambuco recebeu a premiação da Microsoft, porque os alunos desenvolveram um pacote de programas que a Microsoft precisava. No mês de fevereiro, essa mesma premiação foi feita pelo Google para os alunos do Instituto Federal da Paraíba. Ou seja, nós estamos desenvolvendo tecnologias para os outros. Vamos desenvolver para nós mesmos. Pois é. Olha só, que bom saber. Vou até buscar contato com esse pessoal para a gente estar tendo uma interação, conhecer essas premiações e mostrar para o nosso segmento, para o nosso público que atua no mercado, que temos aí cientistas, né, professor? Técnicos que desenvolvem... Técnicos inovadores, fazendo tecnologia se chegar no canteiro de obras, no chão de fábrica, na escola, em todos os lugares. Perfeito.
Muito bom. Professor Wilson Conciani, uma satisfação muito grande ter recebido o senhor aqui, ter gravado esse podcast aqui com o senhor e queremos que o senhor possa nos permitir, em algum outro momento, o senhor retornar para falar, de repente, sobre um tema específico que seja de interesse dos técnicos industriais e as portas abertas. Quando o senhor achar que tem uma mensagem importante, pode também nos contatar, que a gente está aqui à disposição para que o senhor possa se dirigir aos profissionais e à sociedade, falando sobre justamente essa carreira tão cativante que é do técnico industrial. Muito obrigado pela oportunidade, Losimar. Eu tenho uma alegria muito grande de vir aqui, de partilhar com você dessa mesa, até porque nós trabalhamos juntos muitas vezes. Sim. E sempre o nosso trabalho se desenvolveu bem. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, um grande abraço. E para você que está aí nos assistindo, pedimos aí que você faça aquilo que é importante para que essa mensagem chegue a mais pessoas. Curta, compartilhe. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal iTécnicos. E aqui você tem informação de qualidade sobre as nossas profissões, conforme a gente acabou de conversar com o professor Wilson Conciani. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.